Olá, meus queridos, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo e agora melhor ainda, como eu sempre falo, que vamos falar da palavra de Deus. Só um pouquinho antes de eu começar, esses dias umas 2 vezes Deus me mostrou, veio no meu coração, para quando eu abrir antes de eu ler os salmos, que eu orasse. Então eu vou ser obediente e vamos orar. Pai querido e amado Deus, em nome do Senhor Jesus, eu apresento, meu Deus, a minha vida. Eu estou aqui para fazer a tua vontade. Estou sendo obediente. O Senhor me mostrou o que era para eu orar, Senhor, para apresentar. E eu estou aqui fazendo a tua vontade, apresentando esse vídeo, apresentando o salmo de hoje que nós vamos ler, o Salmo 9. Te apresento, meu Senhor, os corações, a vida de cada um dos que vão ver este vídeo, que vão ouvir a leitura do Salmo, do Provérbios 9. Que o Espírito Santo de Deus vá ali de encontro a esses corações. Deixa esses corações ensináveis, corações sedentos para aprender a tua palavra e colocar em prática, Pai amado. Esse é o desejo do meu coração e eu apresento nas tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Então vamos lá, né, meu pessoal, meu povo. Hoje nós vamos ler Provérbios 9. Fala assim: o banquete da sabedoria. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui, aos faltos de censo, diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si. E o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que não aborreça. Repreenda o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. O temer do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os seus dias e anos de vida, e te acrescentarão. Se és sábio para ti mesmo, o és. Se és escarnecedor, tu só suportarás. Se der tempo, eu vou ler ainda o verso a partir do 13, que fala sobre o convite da mulher loucura. Porque esse daqui é o banquete da sabedoria. O que a gente viu aqui nesses versículos? Que a sabedoria, que é o nosso próprio Deus, edificou a sua casa, lavrou as suas colunas, né? Arrumou os seus animais, misturou o seu vinho, arrumou a sua mesa. A sabedoria, ela é personificada como uma mulher, assim também como a mulher louca, né? Mas na verdade a gente sabe que aqui é personificação entre o bem e o mal. Então, o que a gente encontrou por aqui? Que ela arrumou tudo, a sabedoria, né? E quem é simples, ela falou, volte-se para aqui, aos faltos de senso. Ela diz, aqueles que não têm senso, ela chama, vinde, comei do meu pão e bebei do meu vinho, misturei, deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho. Ou seja, o simples, ela chamou aos faltos, ele chamou aos faltos de senso, aqueles que não têm senso, para ir comer, para ir buscar da sua sabedoria, para ir se alimentar. Deixai o insensato e viver, e andai pelo caminho do entendimento.
Ela falou isso para quem não tinha os faltos os insensatos. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si. Era aqui que eu queria chegar. Como que assim esse versículo? Como que se eu repreender um escarnecedor, eu vou trazer afronta sobre mim? Sim, porque ele não vai ouvir, né? E o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Ou seja, e se eu for falar, ficar censurando, me trocando lá com o perverso, ou julgando, eu vou injuriar a mim mesmo, porque o perverso ele já não está nem aí, ele já não está em si, ele já está dominado pelo mal, né? Não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça. É isso que a sabedoria fala, não repreenda, porque senão nós mesmos, a gente vai se repreender e a pessoa não vai, que ela não está na mesma frequência de entendimento para com você. Então é diferente de ensinar, a gente não repreendas, né? É a mesma coisa, a gente está aqui fazendo a vontade de Deus, eu estou aqui lendo, né, colocando o entendimento que Deus colocou no meu coração e falando, mas é quem quiser ouvir. Quem não quiser vai dizer que isso aqui não é nada e pronto. E tá tudo certo, é só a opinião da pessoa. Eu estou fazendo. O importante é eu saber quem eu sou, é eu saber que eu estou fazendo a vontade daquele que me chamou. Então não importa se uma pessoa vai aprender, vai querer ouvir, vai pôr em prática, para mim o que importa, sim, importa se essa pessoa vai aprender, vai querer ouvir, mas o que mais importa ainda é eu ser obediente ao meu Pai. Por quê? Porque cada um dará conta de si. No livro do Eclesiastes fala que cada um de nós dará conta das nossas boas e maus obras. Então, a salvação é individual, Deus nos deu livre-arbítrio. Então, ele fala que não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça. Repreenda o sábio e ele te amará. Ou seja, alguém que é sábio vai ouvir uma repreensão e ele vai agradecer. Obrigada por ter me aberto os olhos, por ter me orientado, né? Assim. Mas o insensato não. O insensato não é desse jeito. Então não compensa a gente ir se ficar angustiado, entristecido, né? O importante é você saber quem te chamou. E é você, como eu falei aqui, como eu abri o vídeo, falando que Deus tinha colocado no meu coração para eu fazer uma oração. E eu fiz a vontade dele. Então, dá instrução ao sábio e ele se fartará mais sábio ainda. E ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Olha só que diferença, né? O temer do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Então, temer ao Senhor já é o princípio da sabedoria. E o conhecimento daquele que é santo é a prudência, é ser prudente. Porque por mim se multiplicam os seus dias e anos de vidas te acrescentarão. Se és sábio para ti mesmo, o és. E se és escarnecedor, tu só o suportarás. O convite da mulher loucura está no 13. Eu até li antes de eu li esse daqui que eu achei muito interessante. Faz tempo que eu não leio livros de provérbios, mas eu já li algumas 2 vezes, eu acho. A loucura é mulher apaixonada e ignorante. Olha só, e não sabe coisas alguma. Assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direto o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui e aos faltos de incenso diz: as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Esses versículos foi o primeiro que eu li. E minha filha tá ali no quarto, de 10 anos, e ela ficou, nossa mãe, que estranho, a mulher apaixonada é louca. E eu falei, sim, é verdade, né? Perde o sentido. Quantas vezes tem pessoas que não, que se
apaixonam, né? E principalmente na adolescência, e a gente não tá aqui para julgar. Eu fui uma adolescente que eu cresci sem, sem pai, sem mãe. A minha mãe faleceu, eu tinha 1 ano de idade. E meu pai eu tinha 6 anos de idade. Então, eu fui uma adolescente muito louca, né? E isso foi uma adolescente, mas a gente vê muitas mulheres, né? Mulheres de 30, de 40 anos, 50, né? Assim. A loucura é como uma mulher apaixonada e ignorante e não sabe coisa alguma. Isso é a loucura. Isso é o insensato, isso é o mal. Isso é aquele que escolhe o lado mal, porque existe o bem e o mal, né? Existe a vida e a morte, o certo e o errado. Sempre existe esses dois. Assenta-se à porta de sua casa nas alturas, ela faz diferente da sábia, né? Da sabedoria, para dizer aos seus que passam e seguem, para dizer aos que passam e seguem direto o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui, e aos faltos de senso diz. O que é que ela fala para os que não têm senso, os que não pensam, os que não buscam o conhecimento de Deus, que não buscam viver a palavra de Deus. E muitas pessoas que às vezes conhecem a palavra, mas não as vivem. Então ela fala, as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável. São os pratos, né? São tudo aquilo que a gente vê, que passa na nossa frente, no trabalho, onde a gente vai. E o que é insensato, ele mesmo sabendo que está errado, mas ele não pondera, né? Ele já está fraco, né? Eu vejo muito assim. E eles, porém, não sabem que ali estão os mortos. Os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então, é aquele que se deixa levar pelas coisas boas desse mundo, porque as coisas boas do mundo, que eu digo, são as coisas carnais. Nós somos homens carnal e homem espiritual. Então, nós sabemos que coisas boas da carne, a palavra de Deus diz, João 3, o que é carne inclina para a carne e o que é espírito para o espírito. Então as pessoas não vêm ser hipócritas e dizerem que, mas as coisa da carne é bom. Quem dizer que bom para a carne que eu estou falando? Veja bem, bom para a carne, mas é bom. E é por isso que fica muito, entre aspas, fácil para a pessoa cair, para o ser humano cair. E é por isso, mais ainda, que o ser humano tem que estar embasado, alicerçado na palavra todos os dias. A palavra de Deus nos adverte, orai e vigiai. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Jesus fala isso no Evangelho. E aí a gente muitas das vezes critica o outro, julga, condena, né? Mas o próprio Jesus falou, orai e vigiai, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Ele está falando aqui do homem carnal e do homem natural, e somos nós, os dois, somos um só. Então a gente tem que estar alicerçado. Hoje eu gravei um vídeo no Instagram e falava, depois eu vou fazer essa live aqui, sobre identidade. E a identidade, ela está além do autoconhecimento, porque a identidade é em Cristo Jesus, que eu falei. Claro que a gente tem que ser, nós somos respeitosos a todos, né? Tem aqueles que acreditam que a identidade vem, que estão aqui através da evolução. Mas aí a gente não tá tudo certo, cada um. Mas é só para lembrar que aquele que tem a identidade em Cristo, ele vive a palavra de Deus. E o nosso cérebro, ele é
ele tem plasticidade. Isso é neurociência. O nosso cérebro, ele expande, ou seja, eu desconstruo e construo. Quando eu entendo que eu sou filha, então eu devo que obediência para o meu Pai celestial. Quando eu entendo que eu sou filha, eu também sou dependente. E para eu ser filho, eu preciso viver aquilo que o meu pai me ensina, aquilo que está na palavra. E como viver se eu já tenho uma mentalidade? Como viver tudo isso se eu já tenho uma mentalidade que me foi passada desde a minha infância? Que os meus pais passaram, os pais dos meus pais passaram para eles e assim sucessivamente, que a sociedade passou. Como viver isso? Como desconstruir se a gente não sabe que o nosso cérebro ele tem plasticidade? Deus é tão perfeito que ele já nos fez assim. Romanos 12 fala assim: não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente. Isso é neurolinguística, programação neurolinguística. Ou seja, você tem que ter uma nova mentalidade. E como? Desconstruindo o que já tinha, que não faz parte do propósito de Deus para nós, e construindo uma forma de viver, de ser, de acordo com o que é o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus. Então eu preciso viver. Se através de Jesus eu me tornei filho de novo, então eu devo viver como ele viveu. E como? Vivendo o Evangelho. Não tem como eu viver o Evangelho hoje dentro da igreja e sair de lá e não tô mais. Porque a igreja somos nós, né? A gente tem essa mania de falar lá na casa, nos quatro paredes, na instituição, que ali é a igreja. Ali, sim, é a igreja enquanto todo mundo está lá. Quando nós saímos de lá, não tem mais igreja, porque a igreja somos nós. Então não tem como eu ser um cristão em algum lugar e em outro lugar eu não ser mais cristão, porque cristão é o quem? É aquele que crê em Cristo. E quem crê em Cristo vive a sua palavra, vive o Evangelho, vive o que ele nos deixou. Vive o Novo Testamento, porque foi através de Jesus que nós fomos reconciliados com o nosso Pai, nos tornamos filhos novamente. Através de Jesus, ele nos deu toda a autoridade, porque ele disse assim: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei só, eu vos deixarei com você, com vós o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Então, meu corpo, a minha mente, ela tem que ser limpa, ser santa, para que Jesus, para que o Espírito Santo de Deus habite dentro de mim. E quando eu tenho Jesus, o Espírito Santo dentro de mim, fazendo morada, porque eu sou a igreja, eu devo viver, eu devo orar, eu devo vigiar, para que eu não caia. E quantas vezes a gente não vê nossos irmãos caindo? Agora, nós não vamos julgar, nós estamos aqui para julgar, não é nosso papel. Mas vamos nos alertar, que isso sirva de exortação para nós, para que cada vez mais nós venhamos a viver a sabedoria que está personificada como nosso Deus. E a mulher que não é sábia, o homem que não é sábio, está personificado com o próprio mal, com Satanás. Porque ele é insensato. Ele está indo pro lado, como aqui mesmo fala. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Aqueles que vão ali de encontro às coisas ruins, as coisas que é ruim para o homem espiritual, que nos leva para o inferno. Então, nós temos que vigiar, meus queridos. Eu não vou me estender, mas para não ficar muito extenso o nosso vídeo. Mas é isso que o Espírito Santo passou hoje aqui para nós aprender. Eu vivo isso. Facinho, facinho não é. Mas quando a gente começa, sabe, como o cérebro aprende por repetição, então vamos viver o Evangelho, todo dia leitura, todo dia estudo da Bíblia, todo dia. Porque isso vai fazendo o nosso cérebro ser treinado a sair das coisas do mundo. A palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. Não é que o mundo jaz do maligno. O que tem de bom é aqui, ó, o Espírito Santo de Deus aqui dentro de mim. Se eu assim
deixar o meu corpo limpo, minha mente limpa para ele habitar. Amém, meus queridos? Deus abençoe e até o nosso próximo encontro semana que vem.